pessoal, mais um vídeo do canal Larry Beatles, Marcelo Sanches, Larry Beatles, a parte 2 do White Album, famoso álbum branco dos Beatles. Hoje a gente vai falar do disco 2 e eu vou aproveitar e falar um pouco do Super Deluxe Edition do White Album, que saiu agora em novembro, né? Há 5 meses atrás, comemorando os 50 anos de lançamento do disco. Bom, como eu não tenho mais o Super Deluxe Edition, que antes de ser um colecionador eu sou um comerciante de discos, né? E eu tive um exemplar do White Album na minha loja, do Super Deluxe Edition, e vendi ele rapidamente. Estou esperando chegar um segundo exemplar, né? É um item muito caro, né? Para comprar e ainda por cima revender aqui no Brasil, fica uma coisa muito difícil, né? Por causa de todas as taxações, comissões que a gente tem que pagar no meio do caminho aí, né? É difícil para quem vende, mais difícil ainda para quem compra, né? Enfim, eu tenho aqui o Deluxe, o Special Edition, né? Com três discos, né? Ou melhor, quatro. Não, 3 mesmo. Eu estou fazendo rolo aqui porque a edição em vinil saiu com 4 discos, né? Saiu o álbum duplo normal, estéreo, remixado, e 2 LPs com as demos, famosas demos de King Fauns ou King Fauns. Nunca vou saber qual que é certo, né? Qual é a pronúncia certa. Mas vai dar pra gente falar, porque eu já vi muito na internet. Enfim, vamos lá. Antes de mais nada, gente, likes, inscrições, né? Ajudem o canal Larry Beatles a subir aí na hierarquia youtubiana. Conto com vocês, né? Abraços a todos aí que têm feito as inscrições, que têm feito os comentários, né? O Cláudio, o Rodrigo, o Marcelo, né? O Matheus. Tem várias pessoas aí que estão colaborando, fazendo comentários, sugerindo pautas aqui para os vídeos, né? Bacana, viu, gente? Eu agradeço de coração a vocês e espero que vocês continuem aqui frequentando o Larry Beatles. Bom, o disco 2 do White Album. O White Album foi, como eu já disse no vídeo anterior, foi representa uma guinada na carreira dos Beatles, né? Os Beatles, enquanto grupo, enquanto unidade, acabaram se transformando muito e viraram, assim, 4 personas mesmo, né? Independentes, ou estavam num processo de se transformar cada vez mais nos indivíduos, né? John, Paul, George e Ringo. O álbum branco foi clássico por isso. É um disco maravilhoso, uma obra-prima, um dos melhores álbuns dos Beatles, quiçá da música popular, né? Mas foi um álbum feito já sem o espírito dos anos 60, que os Beatles tão bem representaram, que era de união, né? Pensamento coletivo, vamos dizer assim, né? Na cultura pop de até então, né? E do público que acompanhava e que comprava os discos, enfim, a geração Flower Power, né? Os Beatles, eles deram início a um processo de separação lenta e sofrida. Causas disso: o Brian Epstein, que morreu. O Brian Epstein era o grande pai deles, né? Apesar de ter ficado assim um pouco sem ter muita função depois que eles acabaram com as excursões ao vivo, né? O Brian continuava sendo uma espécie de mentor deles. Eles se sentiam confortáveis, né, com a presença do Brian ali comandando os negócios deles, gerindo a riqueza deles, né? E o fato é que com a morte do Brian, os Beatles ficaram assim que nem baratas tontas nesse aspecto. O Paul tentou assumir o leme, né? Enquanto o John se drogava, né? O George enveredava pela filosofia oriental, o Ringo se dedicava mais à família dele, que estava aumentando, né? O Paul assumiu o leme dos Beatles ali, musicalmente, tentou nos negócios também. Eles montaram a Apple como uma tentativa de
de administrar os negócios deles e também de ganhar mais independência, né, no mercado fonográfico, no mercado de uma forma geral. Mas, sem a orientação do Brian Epstein ali, eles não iriam longe. E, claro, as desavenças em função dos negócios começariam e as desavenças musicais viriam na esteira, né? A parte das desavenças musicais eu acho que aí já tem um outro âmbito, que é o George estava crescendo como compositor, enfim, fazendo um resumo aqui, né, de toda... Estava crescendo como compositor, ele queria mais espaço dentro da banda, o Paul McCartney achava que não, que as canções Lennon e McCartney eram as melhores, tinham que continuar sendo as mais assim valorizadas, divulgadas e com mais espaço nos discos, né? E o John conheceu a Yoko Ono, né? Polêmica Yoko Ono. Com isso, o John se sentiu mais instigado, ele que já tinha uma competição com o Paul McCartney, né? Eu acho que eles competiam muito, mas competiam de forma saudável, até a entrada da Yoko. Por que, no meu modo de ver, isso aconteceu? E eu estou tirando isso não da minha cabeça, estou tirando de todos os livros que eu li, que eu vi, e por sinal essa semana que vem tem um vídeo sobre livros dos Beatles que eu vou fazer, né? E o que aconteceu? O John sempre teve aquela coisa de se sentir diminuído frente ao Paul. O Paul era o cara que ia atrás das novidades, ele que frequentava os shows de música alternativa, ele que tomava contato com músicas de vanguarda, com artistas de vanguarda, porque ele era o cara que estava em Londres ainda, praticamente solteiro, ele tinha uma vida mais livre, enquanto os outros Beatles e o John levavam uma vida de casados no subúrbio de Londres. Mas o John se ressentiu disso, e apesar dele ter feito coisas ótimas, Strawberry Fields Forever, A Day in the Life, I Am the Walrus, Being for the Benefit of Mr. Kite, She Said, Tomorrow Never Knows, a lista vai longe, ele se sentia com essa pinimba com o Paul. A Yoko veio para a parada e alimentou essa competição no John. O John, o que ele fez? Ele partiu para a música de vanguarda, tudo mais, né? E tentou fazer lá happenings, fez, né, que tentou. Ele passou, enfim, a atuar de uma forma mais aberta em outros tipos de arte, graças a Yoko. Mas musicalmente, né, por exemplo, no álbum branco ele faria a Revolution 9, que foi uma das primeiras, vamos dizer assim, faixas a serem gravadas do disco, que é uma colagem sonora, né, bastante interessante ao meu ver, mas você vê ali a influência da Yoko Ono, quer dizer, era uma coisa bem radical, de experiências que ela trazia lá do Fluxus, grupo que ela participava em Nova York e que andou por Londres também, contato com música eletrônica, as técnicas de estúdio, de fazer música eletrônica, né, de descobrir novos sons usando técnicas de estúdio, enfim, o John se sentiu estimulado aí por esse caminho. Na época do álbum branco, o John tentou radicalizar nesse caminho através de Revolution 9 e através da gravação do Two Virgins, que vai ser o nosso próximo vídeo da discografia comentada. Aí a gente vai poder falar melhor sobre isso. Mas o Paul estava propondo uma outra coisa, que era voltar ao rock and roll básico. Então os Beatles foram para o estúdio gravar, passaram 5 meses gravando o White Album e foi um período muito tenso, porque as brigas todas, as diferenças foram surgindo cada vez mais. A Yoko estava sempre no estúdio, isso foi um fator decisivo para que eles se sentissem invadidos e começassem a cobrar o John por isso. O John, por sua vez, todo o ressentimento que ele vinha carregando nos últimos anos com essa questão da liderança do Paul que estava se firmando dentro da banda, o John começou a reagir contra isso, contra essa vamos dizer, liderança do Paul. Teve a coisa do Paul com o George, que eu já falei, né? O Ringo também, o Paul começou a querer dar muitas ordens ali, o Ringo se aborreceu, saiu fora, né? Então começou a ter essa tensão dentro do estúdio, e as gravações do álbum branco demoraram muito. Bom,
Tudo isso, né, a gente falou um pouco também no vídeo anterior. Então vamos a faixa por faixa, né? O lado 3 do álbum, eu acho que o disco 2 do White Album, ele é mais elétrico e ele é um pouco mais experimental, né, do que o disco 1. O disco 1 ele tem lá uns números de rock, mas ele se concentra mais assim em baladas como While My Guitar Gently Weeps, em experimentos muito interessantes como Happiness is a Organ, que eu falei da letra, que a gente não sabe ao certo o que o Lennon quis dizer ali, mas tudo indica que eram metáforas acerca do relacionamento dele com a Yoko. Esqueci de falar, o ritmo de Happiness is a Organ é uma loucura, ali você tem vários compassos, né? Enfim, diferentes, com tempos diferentes, e o Ringão segurando a onda ali. Era uma coisa que o John Lennon fazia meio que intuitivamente. Ele não era um cara que sentava na partitura e calculava, até porque ele não sabia ler partitura. Ele não calculava tudo que ele estava tocando ou fazendo. Ele pegava a guitarra e ia fazendo as músicas dele e em ritmos diferentes. Depois os outros Beatles tinham que se virar para acompanhar na gravação. Happiness is a Organ é uma mini ópera, é maravilhosa. Enfim, aí tem os números acústicos do lado 2, né? Mais acústicos, Blackbird, Rocky Raccoon, Julia, I Will, né? Enfim, o disco 2, vamos falar em termos de vinil, tá? Para não fazer confusão. O disco 2 do álbum branco já é mais pesado, mais roqueiro. Começa com Birthday, que é o Birthday, para falar o inglês mais fiel. Começou como uma jam session. Birthday, apesar de ser atribuída a Lennon e McCartney, é uma música dos 4 Beatles. Começou como uma jam session, um riff, né? E virou um tremendo de um rock and roll, um dos mais sacolejantes números de rock que os Beatles gravaram. É fantástica. Então os 4 ali tocando, você vê que a banda estava entrosadíssima, né? Mandando ver no estúdio. E Birthday, a letra é isso aí, é uma letra bobinha que não vem ao caso, fala de todo mundo indo para uma festa de aniversário. O que importa é o ritmo, que é massa, né? É um rock and roll puro. E Air Blues vem na sequência, é uma música do John ferocíssima, um blues rock pesadíssimo também, gravada praticamente ao vivo. O John gravou aquela base instrumental com voz guia, depois ele colocou um vocal no final e foi só. A música tá ali, são os Beatles tocando ao vivo no estúdio. Você vê que eles continuam entrosados, segundo o Ringo, eles gravaram aquela música assim bem próximos, né, uns dos outros, para sentir realmente um calor humano, e fizeram realmente uma gravação primordial. Na letra, o John mostra mais uma vez a tormenta dele, que ele demonstrou em I'm So Tired, no lado 2, né? Ele está ali falando, inclusive, que ele se sente um suicida, né? Mais um desabafo do John. Não esquecendo que o John estava se viciando em heroína naquela ocasião. Então ele estava vivendo momentos muito turbulentos, né? E Air Blues é um retrato fidelíssimo dessas sensações do Lennon. Mother Nature's Son é uma balada lindíssima do Paul, um número acústico dele com um acompanhamento de cordas, né? É um dos momentos mais belos e singelos do álbum todo. Paul está falando ali, está se colocando mais uma vez como alguém tipo The Fool on the Hill, alguém solitário andando pelas colinas, sentado, tocando seu violão, contemplando a natureza, né? E sentindo-se um perfeito filho da mãe natureza. Essa é Mother Nature's Son, lindíssima música. Paul McCartney, né, gente? Enfim, é um gênio, né? Como o John, né? E depois vem um rock and roll pesadão do John. Everybody's Got Something to Hide, Except for Me and My Monkey. A letra eu acho que não quer dizer muita coisa. Acho que no fundo ele está ali também jogando aquele estilo do John, de jogar várias imagens, né? O John tinha muito isso, né? Todas as letras dele, basicamente, ele joga com um monte de imagens, assim, de acontecimentos que passam pela cabeça dele, né?
imagens rápidas, né, muito metafóricas, e você percebe que são fruto muito da imaginação, consequentemente ali com um estímulozinho extra das drogas que o John consumia bastante, né? Mas é um rockão pesadíssimo também, um excelente trabalho de guitarras do George e do John, contrabaixo do Paul, o Ringo na bateria, né? O contrabaixo do Paul nessa música é fantástico, né? Depois a gente tem Sexy Sadie, que é uma balada lindíssima do John, muito bonita mesmo, mostra, na sequência de My Monkey, mostra que o John era capaz de fazer um baita de um rock pesado e na sequência uma balada lindíssima. O John tinha uma criatividade elástica, né? Ele tinha uma versatilidade muito grande ao compor canções em estilos diferentes. Sexy Sadie, a letra, todo mundo sabe, é uma crítica do John Maharishi, né? Que o John ficou aborrecido, enfim, como a gente já falou, de saber que o Maharishi, no fundo, ele não era assim tão divino, ele era bem humano, né? Então o John, nessa letra, ele fala desse desapontamento dele, com essa quebra de expectativas. Ele pensou que ele estivesse entrando em contato com uma coisa assim muito sagrada, que poderia dar um rumo novo para a vida dele, e no fim ele entrou em contato com um cara que era também humano, né? Tinha lá as virtudes dele, mas era também humano. Na sequência vem Helter Skelter, outro número pesadíssimo. Como se sabe, o Paul quis gravar uma música assim nos moldes do The Who. Ele falou, eu quero gravar uma música que faça mais barulho que as gravações do The Who. Então, de um tema banal, com uma harmonia simples, de rock, o Paul fez questão de criar uma música onde ele pediu que todos os instrumentos fossem gravados de forma intensa, pesada, estridente. Então ali você tem a guitarra, você tem o Ringo descendo o cacete na bateria, você tem, enfim, o resultado sonoro que evoca um caos, né? E na letra o Paul também fala de uma coisa assim, parece uma letra do John, né? Mas é do Paul. Ele fala de uma espécie de zigue-zague emocional, tendo como pano de fundo um relacionamento com uma mulher, né? Então é do tipo assim, se a mulher está fazendo pensa que ele está fazendo alguma coisa, na verdade ele já está fazendo outra, enfim, Helter Skelter quer dizer uma coisa assim, de repente, de forma atabalhoada. Esse é o sentido dessa palavra, né? E é a famosa gravação que tem 27 minutos, que até hoje, infelizmente, não foi lançada oficialmente, né? No Deluxe saiu uma versão de 12 minutos, mas ainda é aquela versão lenta, né? Não é uma Helter Skelter, assim como está no álbum, acelerada e tocada com mais garra, com mais vibração. Tanto é que tem um fade in e um fade out, né, para permitir a entrada da música no álbum com 3, 4 minutos, né? O Ringo grita no final, meus dedos estão sangrando, é sinal de que eles ficaram tocando aquela levada por bastante tempo, né? E Helter Skelter, segundo a letra, né, causou um alvoroço. Por exemplo, Charles Manson, que todo mundo sabe, foi aquele assassino maluco, ex-hippie, que matou a Sharon Tate e outras pessoas na Califórnia, né? Mataria, acho que em 1969. Ele disse que cometeu aquelas barbaridades todas inspirado pela letra de Helter Skelter dos Beatles. Imaginem só vocês, né? Mas Helter Skelter, embora essa não tenha sido a intenção do Paul, óbvio, ela realmente fala de uma coisa caótica. E o arranjo, a música está embasando isso, essa ideia, né? Embora eu ache que Helter Skelter ficou devendo como gravação. Os Beatles não eram uma banda de rock pesado. Eles, na verdade, não eram músicos assim pesados e com batida e com toques fortes, como The Who, por exemplo, era, como Led Zeppelin, que já estava atuando na época, era, como Cream, do Eric Clapton, era. Os Beatles, eles tinham uma outra pegada. Então, Helter Skelter, eu percebo que tem um pouco essa né, enfim, não é uma intenção de ser uma música pesada, acaba sendo uma música com muito ruído, muita intensidade sonora, mas não tem
peso, vamos dizer, apesar do baixo nervoso do Paul McCartney, né? Long, Long, Long é uma música do George que eu acho brilhantíssima, gravada de uma forma maravilhosa, com a percussão do Ringo, né, que soa como também lembra um pouquinho de leve a Tomorrow Never Knows. Essa batida evoca uma coisa assim sagrada, lúgubre, né? O George está ali falando provavelmente de Deus, que ele descobriu a espiritualidade, então que ele está muito... Ele faz a pergunta, como é que eu fiquei tanto tempo sem vivenciar isso, né? Maravilhosa música, uma música delicada do George e, enfim, terminando o lado 3 do disco de uma maneira bem interessante, né? Revolution On é a versão mais lenta de Revolution, foi a primeira música gravada para o álbum, né? O John quis lançar essa versão no compacto, mas o Paul e o George acharam que não era tão comercial, e o George Martin também. Então o John gravou a versão mais rápida, que saiu no lado B do Hey Jude, né? E essa versão é muito legal, Revolution One, né? A letra, o John está se colocando como alguém que tem dúvidas. Ele vê que o mundo todo estava mudando. Na 68 foi um ano importantíssimo, muita agitação cultural, muitas, né? Enfim... transformações na França, nos Estados Unidos, na própria Inglaterra, né? E o John, ele ficou naquela posição assim, será que eu defendo uma mudança por vias radicais, violentas, ou pela paz e o amor? Ele estava naquela zona assim de conforto, de estar pendendo entre essas duas opções, e na letra ele acaba permanecendo em cima do muro, ele não diz nem que sim nem que não, ou ele fala que sim e que não. Nas duas versões ele coloca na letra lá, se você acha que você pode contar comigo, então pode contar comigo, e na outra ele fala, não contem comigo para violência. Ele recebeu uma crítica muito pesada na época, dizendo que como que ele escrevia sobre revolução, sendo que ele era um milionário inglês, né? Então haviam críticas nesse sentido em relação ao John, né? Mostrando que ele estava numa posição delicada. Ele era um líder de massa da cultura jovem. A cultura jovem estava passando por um momento de transformações intensas e os Beatles precisavam se posicionar, né? De certa forma eles se posicionaram no álbum branco, mas timidamente. Eles se posicionaram, por exemplo, contra a cultura do consumo. O George, principalmente, em Pigs, em Savoy Truffle, ele está fazendo uma crítica à cultura do consumo. O Paul, em Blackbird, está fazendo uma crítica ao racismo, né? E o John, em Revolution, está ali falando que algumas coisas estão mudando no mundo, que ele quer ajudar o mundo a mudar, mas ele não sabe como, de que forma, né? Na sequência vem Honey Pie, que é mais um número belíssimo do Paul, no estilo de When I'm 64, de Your Mother Should Know, uma música belíssima, né, com um arranjo de cordas que evoca a música americana dos anos 20, né, aquele jazz cantado dos anos 20, tem um solinho de guitarra do John, bem discreto, mas muito eficiente, prestem atenção. Depois vem Savoy Truffle, que é uma música do George, que eu acho que sofreu com a gravação, ficou muito comprimida, é uma música belíssima, que tem uma levada muito interessante, também com sopros, né, como base, uma letra interessante que faz uma crítica à cultura do consumo de produtos comestíveis, né? Com a ironia, com o sarcasmo inglês típicos do George, né? Depois vem Cry Baby Cry, uma balada lindíssima do John, né? Cuja letra não tenha lá assim tanto significado, são mais uma vez imagens, né? Ele faz ali uma historinha sobre a vida íntima da realeza inglesa, né? Mas de uma forma assim meio caricata, né? Meio de humor, um humor meio negro, né? Coisa típica do John, mas é uma balada lindíssima, que termina com aquele Can You Take Me Back do Paul, que acabou sendo inserido ali, é bem legal, né? A jam ali do Paul no violão, né? Revolution 9 é a colagem de sons que nasceu da Revolution 1, né? A ideia do John de mostrar o zumbido da sociedade de consumo, da sociedade capitalista, da guerra do Vietnã. Essa foi a ideia do John, que teve força da Yoko, né? Inspiração da Yoko. E eu acho interessante, embora, claro, não seja uma unanimidade entre os fãs dos Beatles.
E Good Night é a música que encerra o álbum, uma música de ninar, feita pelo John, provavelmente para o Julian, que o Ringo canta, e que é uma música linda, né? Com aquele arranjo de cordas, é uma música belíssima. O maestro Júlio Medalha, daqui do Brasil, ele fez uma crítica interessante. Ele acha que os Beatles, até o Sgt. Pepper's, no Revolver e no Sgt. Pepper's, eles verdadeiramente estavam buscando por essa revolução musical, né? Na música pop, trazer elementos inovadores para a música pop. Mas ele falou uma coisa que pra gente pensar, esse excesso de cordas nas músicas dos Beatles, que depois passaram, né, por exemplo, no álbum branco tem Good Night, depois no Abbey Road também teria, né? O maestro Júlio Medalha chegou a comentar, há muitos anos atrás, que ele achava que os Beatles, na verdade, haviam ficado meio piegas. Eles deixaram de lado a vertente revolucionária e ousada deles, demonstrada no Peppers, e ficaram meio piegas com esse uso excessivo de orquestras. Talvez ele tenha um pouco de razão. De qualquer forma, Good Night termina o disco de forma maravilhosa, singela, é como uma canção de ninar depois de um glossário imenso musical, uma viagem por diversos ritmos e estilos, como se a gente tivesse dado a volta pelo mundo e de repente a gente senta para dormir no fim do dia e ouve uma canção de ninar belíssima composta pelo John, não pelo Paul. Então é isso, gente. E eu resolvi, deixa eu fazer o seguinte, eu vou gravar um vídeo do Super Deluxe Edition para terça-feira, só para falar sobre o lançamento específico do Deluxe Edition do White Album, né, para não ficar um vídeo muito extenso aqui. Então o White Album encerra a carreira dos Beatles, o White Album se encerra com Good Night, e a impressão que fica é que o White Album ficou ali com alguns resquícios dessa ousadia do Sgt. Pepper's e uma proposta de rock and roll básico, além de, como disse o maestro Júlio Medalha, também um certo pieguismo ali, como em Good Night, por exemplo, né? A gente pode definir assim, né? Eu acho que é uma obra-prima maravilhosa, um panorama musical de um ecletismo fantástico. Mas as visões têm que ser ouvidas, as opiniões têm que ser ouvidas e levadas em conta. De qualquer maneira, é um baita de um álbum, uma obra-prima. E ali nós temos então os Beatles como elementos individuais, tocando e lançando um disco como The Beatles. Cada Beatle faz parte dos Beatles, banda de apoio de cada Beatle. Ficou confuso? Mas é isso aí. Gente, inscrições, likes, a gente vai ficando por aqui. Na terça-feira tem mais um vídeo, aí eu vou falar do Super Deluxe Edition do White Album para fazer um complemento. Valeu, pessoal, muito obrigado. Feliz Páscoa aí para todos que acreditam, que são católicos. Feliz domingo para todo mundo, para todas as religiões, para todos os credos e não credos. Grande abraço para vocês.